Fábio Girão, Coxinha, como acreditar em análise técnica no cenário desse? Swing trade está quase dando parcial, aí e já tô namorando o stop. Fabião, cara, é questão de... Eu tava até ouvindo uma entrevista ontem, tá? Uma entrevista lá de fora que foi feita com o pessoal da IBD e até fiz um tweet sobre isso. Ó, o índice acelerando quedas, tá, moçada? Com o pessoal da Investor Business Daily, que é uma galera que eu acompanho pra caramba, e tem uma coisa que é interessante, tá? Eles estavam comentando, eu fiz um tweet sobre isso. Em mercados de queda, para quem faz swing trade, ainda assim é bem possível de você conseguir lucrar, tá? Só que você precisa ter um foco um pouco maior e fazer algumas coisas específicas. Por exemplo, em 2021, o Mark Minervini foi campeão da US Investing Championship. E, né, obviamente, o retorno dele não foi regular durante todo o ano. Ele fez, basicamente, a maior parte do dinheiro dele ele fez no início do ano e depois ele ficou, né, trocando miúdos ali. Mas ainda assim foi uma performance, se não me engano, ele fez 350% ou 430% no ano. Né? E lembrando que o Mark Minervini estava competindo na categoria de $1 milhão com dinheiro real. Então ele colocou $1 milhão, né? Ele botou 5 milhões, lá como se fossem 5 milhões de reais, e ele fez cerca de 333% dessa grana. Então, só para vocês terem uma ideia, o Mark Minervini ganhou o campeonato. É campeonato, tá? Campeonato é totalmente diferente de você operar na real. O campeonato, os caras, assim, eles usam uma alavancagem extrema, eles operam no extremo do extremo do extremo deles. Né? E olha que são os melhores traders do mundo que se reúnem ali. Então, ele fez, né, como se ele tivesse começado mais ou menos ali com capital de 5 milhões, ele transformou esse capital em cerca de 16,750 milhões, tá? E o que ele fez que talvez tenha eu não vi os trades dos outros competidores, mas uma estratégia que ele usou foi, ele baixou o tempo gráfico, tá? E ele procurou fazer trade de regressão à média dos movimentos maiores. Então, por exemplo, 60 minutos dava uma compra, ele entrava na compra dos 60 minutos, saía mais próximo da média móvel do diário, por exemplo, acreditando que o movimento seria uma regressão à média para depois tomar uma pancada de novo para baixo. E isso não é uma estratégia só que ele fez, não, tá? O Jared Loeb, e aí quando a gente pega para estudar a história do mercado, o Jared Loeb fez isso no mercado de 1919, mais ou menos, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui que eu anotei as datas. O Jared Loeb, o Jared Loeb ele operou assim em 1930, tá? Também os trades dele também foram nessa categoria. E o Wyckoff, o Richard Wyckoff, os mercados de 1916, nos Estados Unidos, o mercado de 1916, o mercado de 1917, 1918 foram bem complicados. E eram trades que ele fazia também. Então ele recuava, né? Ele recuava o tempo gráfico dele e fazia trade de regressão à média com objetivos mais curtos, tá? Então, se a gente pega para estudar a história dos mercados, faz sentido você pensar em operações com essa característica. Né? Então, às vezes, alongar um swing trade, você não está com um vento muito favorável para alongar um swing trade. Se aparece alguma oportunidade, faz saídas mais curtas, pula um tempo gráfico para baixo, entende que a saída do seu trade vai ser justamente o ponto que você acredita que pode retomar a tendência de queda. Entendeu? Vocês entenderam o que eu falei ou não, galera? Isso é importante.